A guerra entre o bilionário Elon Musk e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, parece não ter fim. O último capítulo desse enfrentamento aconteceu nesta semana com o encerramento das operações do X, antigo Twitter, aqui no Brasil. Elon Musk justificou o fechamento acusando Moraes de ameaçar seus funcionários de prisão. Em nota, o X afirmou que o ministro do STF optou por, abre aspas, ameaçar nossa equipe em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Fecha aspas. Porém, no mercado financeiro, o fim da operação do X no Brasil é atribuído ao rombo nas contas da empresa. A tensão entre Musk e Moraes tem crescido nos últimos meses, principalmente quando o empresário encabeçou uma ofensiva pública contra Moraes, que ficou conhecida como Twitter Files Brasil. A rede social divulgou e-mails de funcionários da empresa reclamando de decisões da Justiça brasileira sobre as investigações de fake news e ataques ao sistema eleitoral. Musk aumentou o tom das críticas ao ministro do STF, acusou de censura e ameaçou descumprir decisões judiciais. Já no início do mês, Moraes determinou o bloqueio de 7 perfis de bolsonaristas, incluindo a do senador Marcos Duval. Mas o X alegou censura e não cumpriu a decisão judicial. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, saiu em defesa de Moraes e afirmou que qualquer plataforma de rede social que descumprir as leis brasileiras deve ser impedida de atuar. Terça-feira, 20 de agosto de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado nós vamos mergulhar e aprofundar numa temática do dia a dia. Hoje eu converso com a advogada Stella Aranha. A gente vai conversar sobre o encerramento das operações do Twitter no Brasil. Aliás, o portal iclnoticias.com.br foi o primeiro a dar essa matéria e a reportagem sobre o encerramento das atividades do Twitter no Brasil, em primeira mão. Oi, Stella, é um prazer receber você aqui no Em Detalhes. Stella, Elon Musk pagou 44 bilhões de dólares na compra da plataforma. Foram aí 6 meses de negociação, ele inclusive chegou a desistir da compra, né? Mas por uma determinação judicial, teve que concluir o negócio. E aí eu te pergunto, como é que você avalia a decisão do X, que é o antigo Twitter, de encerrar suas operações no Brasil? Existe base legal para as acusações de censura feitas por Elon Musk contra o STF? Bom, aí tem um monte de aspectos para a gente falar aí sobre essa decisão de encerramento. A primeira, obviamente, é que a operação brasileira não estava indo muito bem das pernas. Cada dia mais, acho que no mundo inteiro, né, tem notícias aí de jornais mostrando que é um decréscimo muito grande desde a aquisição sobre as receitas do Twitter, né, de modo geral, com publicidade, e no Brasil esse movimento não é diferente. Então, certamente, ele não estava tendo uma operação aí com receita positiva e tinha motivos comerciais. Até isso a gente tem uma evidência, porque países em que ele tem interesse econômico, como a China, elas proíbem, inclusive, né, do X ou do Twitter funcionar lá, mas ele vai todo feliz, abraça o governante, e entre outras coisas. Então, a gente tem exemplos também de países como de Turquia ou a Índia, que têm pedidos, inclusive administrativos, de fazer ou a moderação, retirada de posts, entre outras coisas, e elas são atendidas e não tem nenhuma reclamação em relação à liberdade de expressão, em relação à democracia dentro dos escritórios aí do X, do Twitter e por Elon Musk. Então a gente vê que, na verdade, os interesses comerciais aí sempre se sobrepõem. Aí ele aproveita essa situação, obviamente, né, e usa esses últimos pedidos do STF para fazer esse movimento. Aí eu queria falar um pouco sobre estes pedidos do STF que motivaram, então, esse pedido de saída, porque fica parecendo que nós estamos fazendo um debate sobre liberdade de expressão.
E não é bem isso, né? Se você observar, por exemplo, um dos ofícios em relação que pede dados, inclusive está em um processo está sob sigilo, que pede dados de alguns usuários do Twitter, depois, né, de divulgados, né, é evidente que fica evidente para todo mundo que está acompanhando este caso, que são perfis, na verdade, que fizeram uma organização de uma campanha contra um delegado da Polícia Federal que atua junto ao STF, que foi responsável pela investigação da maioria dos casos que envolviam aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Foi logo após, inclusive, o relatório dele no caso das joias, que se iniciou uma orquestração de ataques a este delegado da Polícia Federal que trabalha junto com o ex-presidente do TSE, né, e com o presidente, o coordenador aí do inquérito, ministro Alexandre de Moraes. Um desses perfis, né, da filha do Eustáquio, que é um dos envolvidos aí dentro desses processos de de ataques ao Estado Democrático de Direito, há um tempo atrás, ele faz um post dizendo assim: quem tiver a foto deste tal delegado, por favor me mande que eu estou pagando R$100. E começa a juntar dados em relação a esse delegado. Algumas semanas atrás, ela começa a publicar, ela e outros perfis, vários posts muito graves, com acusações muito graves, atacando e querendo intimidar, então, esse delegado da Polícia Federal. Eu vou até falar um pouquinho, né, sobre esse... dizendo, né, que ele, enfim, que ele era cruel, que ele era responsável pela morte, aqui, apresenta ao Brasil o delegado, e fala o nome do delegado, chefe do Lesa Pátria. Foi ele que fez a fake news dizendo que Bolsonaro desviou 25 milhões e tal, ele que ataca a minha família, ele que é responsável pela morte do Clezão, que é um militante lá deles que participou do vandalismo e dos ataques de 8 de janeiro, que teve problemas de saúde na prisão. Então, ela começa, esses perfis que pedem, né, a retirada desses perfis, na verdade, eles coordenam ataques, incitação, expondo os dados. Quando você expõe os dados, né, da pessoa, você não só está fazendo, na verdade, um linchamento digital, que já seria grave por si só. Mas quando, por exemplo, ela coloca uma foto que não tinha lugar nenhum, não é público. Se você colocasse um Google, você não tinha o rosto de quem era o delegado. Quando ela expõe essa foto do delegado, esses outros perfis expõem essa foto do delegado, eles estão dizendo o quê? Para que as pessoas, se o verem na rua, o agrida, né, ou coisa pior, né? Então ele coloca em risco até a integridade física ou a vida do delegado. Então isso é uma questão muito grave, né? O Marcos Duval também, que teve junto aí nesses mesmos pedidos, também ele publica procura se esse é o delegado responsável pelos prender patriotas inocentes, fazer milhares de crianças chorarem por causa das ausências dos pais, etc. E coloca aí, então, esse cartaz com a foto do delegado de um modo muito agressivo, né? De um modo que incite uma onda de ódio, de violência, de perseguição. Qual que é o objetivo disso? Obviamente, o objetivo disso é constranger um delegado da Polícia Federal que está fazendo o seu trabalho, impedir, né, o trabalho regular para que ele fique com medo, que ele se sinta ameaçado, que ele tenha a integridade física dele em risco, né? Isso não é liberdade de expressão em nenhum lugar do mundo. Esse tipo de ataque, esse tipo de exposição, esse doxing, né, essa exposição de dados, né, e fazer um alvo e mostrar um rosto que é desconhecido para todo o público. Isso não é liberdade de expressão, isso é um crime gravíssimo, inclusive intimidação de um agente público para evitar que ele faça seu trabalho. Então esse, por exemplo, é um dos ofícios, né, da Operação Disque 100, que depois a Polícia Federal coloca. Além de tudo, a questão do sigilo, né, que eles falam. É normal no processo penal você ter um sigilo até que se feito, quando você acha que tem que ser feito um pedido de prisão ou um pedido de busca e apreensão, porque senão, quando você vai ter esse mandato, você vai chegar no lugar e você não vai ter nenhum material para recolher. E justamente ele precisava, né, quando o STF faz esse pedido de dados, obviamente é para que se aprofunde o inquérito, para que quando você vai fazer uma busca e apreensão, você saiba quais os endereços que você vai buscar,
a partir do momento, né, que o X ele publica esses pedidos, né, a parte institucional publicou e expôs que esses dados foram pedidos, a Polícia Federal no dia seguinte teve que desencadear uma operação para fazer essa busca e apreensão, para evitar a perda, né, de todo o conjunto probatório que seria possível nessa busca e apreensão, justamente aí porque você vai atrapalhar as funções essenciais da investigação, você vai atrapalhar o cumprimento, né, das questões da justiça. Então, isso também é considerado crime no Brasil e crime comum. Então, a gente não está falando de liberdade de expressão quando esses pedidos em relação que o STF está fazendo em relação ao Twitter, mas a gente está falando de crimes comuns e crimes graves, de ameaça a funcionários públicos. Então, é aí que vem esse debate, né? Ele joga como se fosse uma questão de liberdade de expressão, mas é uma quimera, né? Ele não quer atender pedidos de crime comum por causa do posicionamento político dele, que é pró o ex-presidente Bolsonaro, que é pró esse grupo político. Pois é, e ele disse também que o ministro Alexandre de Moraes, ele ameaçou, né, os seus funcionários. Estela, o Eduardo Bolsonaro fez um post dizendo o seguinte, olha, abre aspas, mesmo operando no Brasil, a X tem que seguir leis americanas. E eu te pergunto, como é que a legislação brasileira aborda o cumprimento de decisões judiciais por plataformas de redes sociais estrangeiras? Vale a lei brasileira ou estadunidense nesse caso? Obviamente vale a lei nacional, né? A gente está falando de um funcionamento do serviço no Brasil e sempre, inclusive, as plataformas cumprem, de modo geral, a lei brasileira, né? Isso não está em dúvida sobre os serviços oferecidos no Brasil e a necessidade de cumprir as leis brasileiras, né? Elas têm que, quando tem impostos, têm que recolher, elas, enfim, procedem da mesma maneira que todo mundo aqui procede. Então, não existe isso, isso né, uma plataforma, ela é americana, e quando ela está atuando no Brasil, ela não tem que cumprir as leis brasileiras, elas têm sim que cumprir as leis nacionais em relação, né, ao que ela faz, os serviços que ela presta no Brasil. Isso é muito pacificado juridicamente. E não existe essa alegação completamente fantasiosa. O próprio Twitter, o X, ele chegou a fazer isso na defesa, alguma última defesa, né, naquele caso que depois ficou conhecido lá do Twitter Files, ele fala essa argumentação, mas é uma argumentação completamente foi negada depois, né, mas assim não tem menor sentido em relação a tudo que se vem sendo julgado aqui pelo STF, pelos outros órgãos também, STJ e primeira e segunda instância, e também doutrina, e não tem nada que justifique esse tipo de, né, prestam serviços no Brasil para cidadãos brasileiros, obviamente tem que seguir as leis nacionais, isso não existe. E quais seriam os potenciais impactos, né, do não cumprimento das decisões do STF pelo X? Pois é. Não, só fazendo um adendo em relação à outra pergunta, eu fico imaginando como que a legislação americana em relação a você intimidar funcionários da Polícia Federal, imaginando ele ficar expondo, né, fazendo doxing, ameaçando funcionários, por exemplo, do FBI, como seria a resposta da lei americana, né? Então, não é bem assim que as coisas funcionam, mas obviamente quem que tem que cumprir a justiça e a lei brasileira, e é isso, né? Mas em relação a isso, né, apesar da lei nacional, enfim, prevalecer, a gente tem sempre um problema que a gente chama, em relação à internet, um problema de jurisdição, porque a internet ela é desterritorializada, né? Ela está, enfim, na nuvem, né? Não está concretamente. E aí, é uma rede mundial, né? De fato. Exatamente. E aí, como que você segue, né? Uma vez que você não cumpriu, você vai fazer a coerção sobre aqueles funcionários que estão responsáveis para isso. No caso, a representante legal que está indicada nem é uma funcionária do Twitter, né? Uma advogada que ninguém ainda encontrou. Então, né, não foi uma ameaça aos funcionários do Twitter, nem tem nenhum funcionário do Twitter aí, e sim uma representante legal aí num arranjo societário que talvez seja até
propriamente feito para escapar aí, dessa coerção da justiça brasileira, né, do enforcement da justiça brasileira. Aí a possibilidade, obviamente, que existe na nossa legislação é você proibir as atividades, e aí você manda para a Anatel, e a Anatel manda para os provedores, e eles bloqueiam o tipo de, né, dessa empresa, o que essa empresa não vai poder funcionar. Mas é uma questão que é um pouco complicada, porque você tem maneiras de você escapar disso, né? Os usuários podem, por exemplo, né, usar mecanismos para que o IP não seja caracterizado como do Brasil, e aí chega, então, os serviços dessa empresa. Mas essa possibilidade, nessa escala, essa questão, se não tem esse respeito à legislação, é eventualmente fazer esse bloqueio desse serviço, de modo geral, aí pelos provedores brasileiros, e você só poderia, então, né, usar quando você consegue escapar desse sistema que vai identificar que você está falando de um dispositivo aqui no Brasil. O Rumble, né, foi uma empresa também que não quis cumprir as decisões do ministro Alexandre de Moraes, mas pelo menos eles foram mais coerentes e sérios e falaram, bom, eu não quero cumprir a legislação do Brasil, portanto eu não vou mais oferecer meus serviços no Brasil. E eles mesmos bloquearam o acesso a quem tem um IP no Brasil, né? Eles bloquearam porque eles disseram, eu não cumpro a legislação, eu não quero, né, não concordo com a legislação do país, então eu não vou funcionar neste país. É uma opção, né? Agora, não concordo com a legislação do país e vou operar no país contra a legislação do país. Bom, ele não faz isso em muitos desses países que ele opera, que ele segue as regras e que não necessariamente, né, são de absoluta liberdade de expressão, como a gente já falou aqui em outros momentos, né, como a questão, né, de moderação na Turquia, na Índia, entre outras coisas. Então, não existe muito essa opção, não quero, né, eu continuo operando no Brasil, tiro o escritório para que eu não possa ser responsabilizado, que eu não tenha valores e que eu não tenha pessoal que possa alguma medida coercitiva, né, caber sobre essas pessoas, mas eu quero continuar prestando esse serviço. Então, enfim, pode ser que haja um eventual bloqueio, que eu acho que não é, obviamente, o que o STF quer fazer, é o que ele está provocando para que seja feito, né? E depois a discussão sobre essa eficácia disso, sendo que, enfim, se você muda simplesmente essa identificação sobre a sua localização, você consegue escapar aí e usar os serviços. Mas pelo menos o serviço está absolutamente disponível para qualquer um que entra na internet, né? Em último caso, poderia levar à suspensão do Twitter aqui no Brasil? Sim, né? Poderia. Em último caso, é uma hipótese, existe na lei, tiveram decisões anteriores em relação ao serviço do Telegram, por exemplo, né? Que teve uma decisão, mas daí, no caso de não identificação de um representante legal no país, num caso também lá do ministro Alexandre, mas no caso não foi suspenso. A gente teve a suspensão no ano passado por um caso da Justiça Federal, e que não entregou os dados em relação a um assassinato de escolas lá no Espírito Santo, enfim, e aí chegou a um período, 2 dias, a justiça, em primeira instância, até determinar essa suspensão, que foi cumprida pela Anatel, e ela notifica os provedores de internet, e eles bloqueiam, então, o acesso a esse site. Estela, esse caso do Twitter revelou uma novidade, pelo menos para mim, que é: empresas estrangeiras que atuam em determinado país, elas podem continuar atuando mesmo sem ter um representante legal naquele país. Isso funciona só para as empresas de tecnologia ou para todas as empresas? É possível atuar sem um representante legal local? Então, esse é um problema da desterritorialização da internet. É claro que não são todas as empresas que, enfim, têm serviços em todos os países, têm necessidade de ter um representante legal em cada país, né? Isso, imagina, né? Você tem 1, 2, 3 clientes em cada país. Isso é completamente, né? A gente olha quando tem um número expressivo de consumidores. Hoje, o Twitter, né, tem grande parte dos seus consumidores, tem um número expressivo de usuários que estão no Brasil. Também ele né, tem os serviços que ele vende anúncios para o Brasil, vendia pelo menos, né, são entregues aqui no Brasil. E também tem outra coisa que é em relação, quando a gente faz esse debate das redes sociais,
que é do poder e do impacto, do tamanho do mercado, né? Eles têm uma atividade que tem um impacto enorme, que tem um impacto na democracia, no debate público, uma interferência. A gente chama até de infraestruturas de comunicação essas redes sociais, porque elas hoje mediam, né, todo o debate na arena pública. Então, o tamanho do poder e da responsabilidade, obviamente, é um pouco diferente do que, né, uma lojinha que tem alguns usuários. Então, quando você... esse poder também, ele pode gerar danos, obviamente, e quanto maior o poder, os danos são maiores, ou externalidades negativas, né? Você vai criando o que a gente chama de riscos sistêmicos, que tem um impacto muito grande no país. A gente viu agora, por exemplo, algumas semanas atrás, lá no Reino Unido, que, situações de violência no Twitter geraram situações muito graves de violência no próprio país. Então, isso que a gente chama de externalidades negativas, que você tem que lidar com isso. Então, você não tem nenhum mecanismo de responsabilizar, né, tanto o atendimento, né, ao consumidor, esse número de usuários, quanto a essas coisas que essa concentração de poder, esse tamanho todo representa, os riscos, ele é um pouco complicado você não ter nenhuma responsabilidade em relação a isso. Você precisa, sim, responder à justiça do país, você precisa ter responsabilidade, mas legalmente escrito assim, não tem nenhuma norma que determina essa necessidade de um representante legal, embora, como o juiz tem um poder geral de cautela dentro de uma decisão para que suas decisões sejam efetivamente cumpridas, né? Você pedir medidas, eventualmente a gente já teve esse pedido de que é necessidade de ter um representante legal para que seja, enfim, para que a gente tenha jurisdição, para que as ordens judiciais sejam cumpridas, como foi no caso no passado no Telegram, mas a lei mesmo não prevê. E hoje no Brasil, né, juridicamente, é possível distinguir a liberdade de expressão legítima e comportamentos que constituem desrespeito às leis brasileiras? É claro isso para todos? Ou você acha que a gente precisa atualizar ou pensar em leis mais claras para todos os brasileiros e também para as plataformas digitais? Bom, eu acho que os limites da liberdade de expressão elas já estão dados aí pela nossa legislação, né? O que eu acho que tem é uma campanha pública de tentativa de convencimento, de disputas de conceitos com interesses políticos. A liberdade de expressão no Brasil ela é diferente da liberdade de expressão nos Estados Unidos. Nós temos outros direitos que são sopesados, né, em relação a própria liberdade de expressão, no sentido de que você não pode causar dano. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode fazer uma passeata nazista, ou você tem dificuldades, por exemplo, de criar, aqui, né, no Marco Civil da Internet, a gente diz que qualquer imagem que você poste ou vídeo que tenha nudez não consentida, imediatamente as redes têm que tirar assim, decisão judicial. Você não consegue fazer uma legislação que coíba isso nos Estados Unidos em nome da liberdade de expressão tão grande que eles têm, para vocês terem ideia aí um pouco dessa diferença. Então, eu acho que é isso, é um pouco da gente entender também que os limites da liberdade de expressão, que ela é ampla, ela é central para a democracia, ela é muito importante, ninguém é contra isso, mas você, obviamente, não pode ter crimes. Isso acontece no mundo offline, né? Você não pode intimidar, expor, ameaçar um delegado da Polícia Federal na vida real. Por que você pode fazer isso pelas redes sociais, né? Então é este limite aí, né? O que você não pode fazer, o que é crime no mundo offline também é online, não é menor, é muito pior, na verdade, porque você espalha, tem um poder muito, muito maior aí, né? Um potencial muito maior de dano, inclusive, em relação a esse tipo de coisa. Então eu acho que é um pouco isso, né? Esse debate está sendo colocado aqui justamente por questões políticas, né? Para fazer esse debate político, porque não querem que se tenha nenhuma regulação dessas redes sociais para poder ficar espalhando mentiras, fake news, discurso de ódio, entre outras coisas, com objetivo político. Então, eu acho que essa questão que a gente tem que encarar, né? Esse problema é isso, né? As pessoas querem ter a liberdade para mentir, para criar o caos a partir de discurso de ódio, para criar falsear o debate público, criar agitações sociais que eventualmente não teriam sem usar esses mecanismos, e a gente precisa... E outra coisa em relação às redes sociais, né?
quando a gente cobra delas a moderação de conteúdo, entre outras coisas, né, elas não são meros intermediários neutros, né, elas interferem no debate. O Twitter ainda mais, porque o Twitter ele potencializa as falas do próprio Elon Musk, ele faz a moderação de conteúdo de acordo com ideologias políticas. A gente vê no caso, inclusive, até daquele mecanismo que ele tem, né, de dizer o que é de moderação, de dizer o que é falso ou não. Em alguns atores ele tira, ele não modera alguns atores em especial. A gente, né, já teve exemplos dessas coisas. O algoritmo também entrega mais alguns assuntos ou outros. Assim, hoje está muito claro, por exemplo, que o Twitter não é um intermediário neutro. O Twitter, ativamente, os serviços deles são, enfim, seguem aí um objetivo político, até a própria mudança das políticas dele. Quando tem uma mudança de orientação política do Twitter, você muda os teus termos de uso, permitindo coisas que antes não eram permitidas para seguir a vontade do dono. Então, obviamente, a gente sabe, né? Não é assim, eu tenho uma neutralidade lá e o problema é do usuário que faz errado. Não, a empresa ela está colaborando com um determinado tipo de comportamento que muitas vezes tem um impacto negativo no discurso de ódio, nas ameaças, na democracia, e ele precisa, obviamente, se responsabilizar por isso. A gente está em ano eleitoral, né? E o Twitter, então, deixou de ter um representante aqui no Brasil. Você vê uma margem ou um papel mais ativo do TSE em relação ao Twitter, a gente entendendo que ele virou uma grande voz, uma grande plataforma de um lado político? E eu falo claramente aqui sobre a extrema-direita? O Twitter diz que, em tese, ele não entrega propaganda política, né? Então, ele não teria que cumprir lá com as regras de propaganda que o TSE coloca. Mas, no fim, ele entrega, porque a gente tem visto propaganda política mesmo, de candidato rolando aí no Twitter, nem tem nenhuma fiscalização, tá bem difícil. E também outras coisas, como produtos e serviços sendo vendidos a pretexto de ser um produto e serviços, mas também conterem exaltação de candidatos e de políticos que interferem nas eleições. E tem toda a coisa daquele, né, do mundo que hoje mudou um pouco, né? Antes você tinha aquela coisa, o que influencia fake news, é que você recebe das pessoas que você conhece, e aí multiplica, você não sabe de onde veio. Hoje, todas essas questões de fake news, discurso de ódio, elas vêm de influenciadores de peso, né? Estejam eles na política ou não. E o jogo mudou. E aí, o que é orgânico, o que não é orgânico, hoje está pago, o que é feito para beneficiar um candidato, é muito difícil. A gente vê essas histórias aí de denúncias de, né, contas que monetizam cortes de pessoas que fazem atividades políticas. Então, quer dizer, você também tem cabos eleitorais dentro do, né, que não necessariamente são orgânicos, que eles monetizam esse conteúdo, seja monetizando por meio da própria rede social, seja, né, ganhando seguidores e depois fazendo propaganda do tigrinho, mas assim, tá tudo muito difícil misturado, até porque mudou a lógica, né? Não basta hoje você... porque uma coisa é você dizer, eu tenho uma, né, diziam lá nos Estados Unidos, tem interferência russa, estrangeira, que vem aqui, agora não, são atores legítimos do debate político, porque a maioria são políticos que estão ligados, mas que estão trazendo essa interferência a partir desses mecanismos de desinformação, de discurso de ódio, de outras coisas. Então, né, você simplesmente dizer, essas pessoas não podem falar, complica, mas e aí como que você vai lidar, sendo que assim, o TSE tem a tarefa primordial de manter o que a gente, né, chama de um peito justo, né, uma equidade entre os candidatos, não deixar que tenha um desequilíbrio no pleito. E hoje na internet você tem um absoluto desequilíbrio no pleito. Antes você tinha um radialista, um apresentador de TV, chegava no prazo das eleições, ele tinha que sair do ar. Hoje não, hoje a pessoa já tem milhões de seguidores, ela já faz as transmissões do YouTube, não sei o quê, e elas não saem do ar, então elas têm essa vantagem competitiva em relação aos outros candidatos e usam para, obviamente, fazer as suas publicidades, enfim, então é uma confusão. Tem um papel maior sim o TSE, mas não é um papel simples, mas obviamente tem que buscar como que ele atua nesse novo cenário. E por outro lado, a gente viu que o PL, né, das fake news, ele também não foi para frente. Qual deveria ser o papel, então, desses legisladores brasileiros na regulamentação das plataformas das redes sociais, principalmente as estrangeiras?
o trabalho é conseguir algum tipo de regulação. Mas enquanto não tem também, nós temos instrumentos legais, né, como a gente fala, né, a lei que vale offline, vale online também, então, né, enquanto você não tem instrumentos específicos, você usa com a interpretação de todo o arcabouço aí legal que a gente tem para tentar coibir os grandes abusos, evitar os grandes danos e os maiores riscos. Tá certo. Estela Aranha, obrigada, viu, por participar do Em Detalhes hoje aqui conosco. Um beijo para você. Obrigada, é um prazer estar com você aqui. Olha só, vem aí o próximo webinário do ICL, o fracasso neoliberal, os segredos do modelo que promete riqueza e distribui injustiça, com o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, uma das maiores autoridades em economia no Brasil. Essa aula vai ser online e também gratuita. Ele é o ex-ministro da Fazenda que vai dissecar as políticas econômicas neoliberais que têm prejudicado aí o desenvolvimento do Brasil nas últimas décadas. Além disso, Bresser Pereira vai apresentar alternativas que podem levar o Brasil a um caminho mais justo e sustentável. Então anota aí na sua agenda, a aula online e gratuita acontece no dia 27, que é uma terça-feira, às 8 horas da noite. É isso, faça sua inscrição. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para quem nos acompanha pelo YouTube, vem aí ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. A gente se encontra aqui no ICL. Tchau, tchau, até a próxima. Você já teve a sensação que o nosso país não avança? Entra ano, entra governo, sai governo, um é um pouco melhor, o outro é muito pior, mas a gente fica patinando, né? O eterno país do futuro que nunca consegue acertar o seu presente? Pois é, o grande culpado disso tem nome, chama-se neoliberalismo. Esse modelo fracassado que distribui miséria e injustiça. A gente vai ter uma aula com o professor Bresser Pereira, um dos maiores intelectuais do Brasil, ex-ministro da Fazenda e da Ciência e Tecnologia, no dia 27 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite. E entender por que esse modelo é tão fracassado. E também conversar sobre alternativas para esse modelo. Uma aula histórica que o ICL está trazendo para vocês, com um dos maiores intelectuais do Brasil e do mundo. Todo mundo deveria assistir essa aula, até porque é um dos temas que divide a nossa sociedade e que a gente deveria estar mais bem informado. Um abraço e até lá!